Senhoras e senhores, boa noite a todos. Damos início à sessão solene de posse da nova diretoria da Academia Rio-Grandense de Letras, biênio 2014-2015. Convidamos para compor a mesa os excelentíssimos senhores: presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Sérgio Borja. Coordenadora do Gabinete de Comunicação Social do Ministério Público, doutora Veloci Melo Pivato, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça. Representando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a diretora do Instituto Estadual do Livro, Laís Schaffi. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereador professor Garcia. Presidente da Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB-RS, doutora Helena Conte de Raia Ibanez, neste ato representando o presidente da OAB-RS. Presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulanita dos Santos Cabral. Convidamos os senhores para cantar o hino nacional. Representante do reitor da PUC, professora Regina Kohlhaus. Representante do reitor da URGS, professora Jane Tutiquiani. Representante da Faculdade de Direito da PUC, professora Rosa Maria Zaya Borges. Representante do Sindilojas, Sérgio Galbinski. Representante do Sintaxe, Mário José Costa. Representando a União Brasileira de Escritores, Marília Becker. Casa do Poeta Brasileiro, Joaquim Montes. Representando o Instituto de Letras da URGS, Rubem Daniel Castiglione. Representando o Centro Espanhol, Ruth Nelly de Teijeiro. Representando a Estância da Poesia,
Ruth Teles, representando o Grêmio Literário Castro Alves e Associação dos Moradores do Menino Deus, Silvia Benedetti, Cirlei Armos e Amir Benedetti. Representando o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Eduardo da Silva Matos. Representando o Conselho Regional de Administração, Luiz Clipter. Representando a Associação de Jornalistas e Escritoras, Maria Tereza Trindade Beck. Representando a Câmara Brasil-Alemanha, Luiz Roberto Volker. Representando o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, engenheiro Francisco Bragança. Demais autoridades presentes, senhores acadêmicos da Academia Rio-Grandense de Letras, representantes de entidades culturais, senhores advogados, senhoras e senhores. Convidamos o decano da Academia, Luiz Alberto Sibils, para proceder à posse da nova diretoria da Academia Rio-Grandense de Letras. Aos 20 dias do mês de março de 2014, às 18 horas, no Palácio do Ministério Público, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 110, terceiro andar, em Porto Alegre, toma posse a nova diretoria da Academia Rio-Grandense de Letras, eleita para o biênio 2014-2015, conforme segue. Presidente, Sérgio Borja. Vice-presidente, Dr. Avelino Alexandre Collet. Secretário-geral, José Edil de Lima Alves. Secretário, Rafael Ban Jacobsen. Tesoureira, Zélia Bendena Sampaio. Diretor de Patrimônio, José Moreira da Silva. Conselheiros Fiscais, Eino Willi Cudi, Walter Galvani, e Antônio Neiva Soares.
Convido a nova diretoria a se posicionar para a foto oficial. Muito obrigada. Procederemos, neste momento, à leitura de mensagens recebidas de autoridades por ocasião da posse da nova diretoria. Presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff agradece o amável convite, cumprimenta organizadores e deseja sucesso aos novos dirigentes. Senadora Ana Amélia Lemos cumprimenta o caro presidente e solicita a gentileza de transmitir votos de êxito a todos que serão empossados para a gestão 2014-2015. Deseja sucesso ao evento e coloca o seu gabinete à disposição. O vice-presidente da Academia Nacional de Direito e Ciências Sociais de Buenos Aires, ministro da Justiça Argentina. Felicidades pelo ato solene do dia 20 de março e muitos augúrios de êxito neste novo e merecido período de gestão e condução à frente desta prestigiosa Academia de Letras. Entidade esta que tenho o maior respeito e admiração. Abraço fraterno aos distintos acadêmicos que a integram. Academia Sul-Brasileira. Parabenizo por mais esta gestão, desejando que o sucesso da gestão anterior venha a se repetir em todos os eventos previstos no corrente ano. Transmito o meu abraço aos demais integrantes e, em especial, ao Dr. Avelino e ao meu querido amigo de longa data, o Dr. Moreira. Abraços, Marilu Duarte. Diretor da Faculdade de Direito da URGS, deseja uma gestão profícua à frente da entidade. Academia de Letras de Passo Fundo, deseja sucesso à nova diretoria. A Academia Pelotense deseja parabéns e envia votos de profícua gestão. E o Luiz Coronel segue a mensagem. Um poeta de pé quebrado não chegaria a tempo de dar um abraço aos seus pares, como era o seu desejo. Ficam os votos de felicitação. Luiz Coronel. Com a palavra, o presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Sérgio Borja. Queria saudar os componentes da mesa, coordenadora do Gabinete de Comunicação Social, doutora Veloci Melo Privato, do meu lado, representando o Procurador-Geral da Justiça. Queria agradecer a essa instituição, o Ministério Público, na sua pessoa, a concessão que nós temos, mediante protocolo firmado no Ministério Público, da utilização desse prédio maravilhoso para as nossas sessões. Porque, enquanto nós não tivermos, efetivarmos esse nosso sonho, essa nossa utopia, que é sonhar com um prédio, parece que o governo está acenando, né, uma possibilidade, nós ficaremos aqui albergados no Ministério Público, que mostra a sua sensibilidade, né, com relação à cultura, né, e a senhora, eu quero que a senhora transmita esse testemunho que eu dou na frente de todo esse auditório, da sensibilidade e do nosso agradecimento profundo, sabe, na pessoa do Procurador-Geral. Também a diretora do Instituto Estadual do Livro, aqui presente, representando a doutora senhora Laís, chefe do Gabinete do Governo do Estado. A senhora transmite ao senhor governador, fomos recepcionados, inclusive da interferência do doutor escritor Alcides José Chuís, no Palácio, e o governador falou dessa possibilidade junto com o escritor que é nosso confrade, Assis Brasil, né? Nós estamos com foco na
ficou a Casa Rouco, mas agora surgiu esse prédio que é aqui na esquina da General Câmara com o General Andrade Neves. Então a senhora transmite ao senhor governador, que eu queria fazer isso a ele aqui diretamente, mas a senhora representando ele, o governador muito ocupado, cheio de problemas para resolver, que nós estamos em grande expectativa, sabe, com relação à possibilidade de ocupação desse prédio. E nós iremos, logo após da administração, em comissão, sabe, ao secretário da administração, como ele nos indicou o caminho, né, para ver se esse processo anda, né, na gestão do governador. Também queria agradecer prestigiamento, é a primeira vez que o professor Garcia, né, vem aqui representando um chefe do Legislativo Municipal, é a primeira vez que nós temos aqui, já tratamos isso fomos visitar a Câmara, com relação a... Né, mas também queria saudar a sua pessoa, sabe, e o seu apreço como professor até, né, de estar aqui representando. Representante da Ordem dos Advogados, seccional do Rio Grande do Sul, a doutora Helena Conte de Raia Ibanez, está aqui ao nosso lado, né, representando o doutor Marcelo, também prestigiamento muito grande da Ordem dos Advogados, das suas pugnas, né, e que também tem colocado o seu manto protetor sobre a academia, assim como o Ministério Público, né, e nos honrado. Também uma amiga, aliada, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Sulanita, né, já presente em outras ocasiões solenes, né, agradeço a sua presença. Eu vou fazer essa manifestação em função de que nós estamos exatamente com vivenciando uma época de transição, uma época de mutações, de mudanças, né? E que também a academia, de certa forma, tem que tratar nesse mundo laico que está aí fora, né, com os poderes constituídos, com a sociedade civil, para factibilizar a possibilidade da sua sede. Então, eu queria colocar exatamente os desiderados, os objetivos sociais aqui, sob a perspectiva da verdade, não é? Sob a perspectiva da neutralidade, que é um dos parâmetros colocados no Estatuto da Academia. Por que isso? Porque a nossa atividade política de contato, do contato para viabilizar essa sede, às vezes pode ser confundida, sabe, com um engajamento político numa das parcelas, ou alguma das partes da sociedade civil, dos partidos, essa coisa toda. Nós prezamos muito, sabe, a condição de imparcialidade, de soberania da academia, porque nós temos prevencionado também isso na sociedade civil, haja visto um processo de aparelhamento, às vezes, sabe, das instituições, tanto no âmbito civil, social, como também, não sei se por uma falta de cultura, uma densidade maior cultural, né? Nós que estamos lá no direito das faculdades, um professor meu diz assim, o direito acaba no guichê, ou termina no guichê, né? Porque são os valores e as condições de neutralidade republicanas, às vezes são derretidas, né? Se derretem. E nós estamos vivendo essa época de incerteza, uma época de transição, uma crisálida que sai para se transformar numa borboleta e que nós vamos viver essa nova utopia, esse parto, né, da sociedade civil. E eu queria mostrar aqui, através desse discurso, a neutralidade, sabe, da academia, e que nós vamos fazer aqui como se fosse uma mesotes, como se fosse... Eu estou discursando antes de... Vou seguir aqui, porque... Caros confrades e confreiras, respeitável público, autoridades já nominadas,
que fazem parte da mesa e que estão no auditório. Metida tenho a mão na consciência e não falo senão verdades puras que me ensinou a viva experiência. Luiz Vaz de Camões. Esse texto parte, enfim, do verso 87 de Camões, do poema Os Lusíadas. Eu conheci, na primeira vez que eu li, citado no frontispício preambular do livro de Jorge Amado, Os Velhos Marinheiros, ou O Capitão de Longo Curso. Jorge Amado abre seu livro na edição original que junta Capitão de Longo Curso, anexa, com a novela Quincas Berro d'Água, citando esses versos de Camões. A saga descreve o desembarque do personagem Vasco Moscoso de Aragão, navegador, no porto de Piripiri, do litoral da Bahia. A narrativa traz a verdade da profunda experiência desse capitão pelos portos do mundo e a versão superficial daqueles que mal queriam o capitão. O clímax da obra é quando o capitão amarra sua embarcação de forma tão completa que essa providência é considerada pelos seus críticos como sintoma e caracterização de sua incompetência. No dia seguinte, na história, uma tempestade açoita o cais e a única nave que sobrevive à fúria do tempo é a nave amarrada, na versão dos críticos do capitão, de forma errada. Jorge Amado, de forma moral, entre as versões e ambiguidade das verdades auferida pelos personagens que parodiam analogamente a realidade humana com seus sentimentos e aflições racionais, conclui que a verdade jaz desconhecida e intocável no fundo de um poço. De forma pictórica, através da arte da prosa, a citação de Jorge Amado do texto de Camões sobre a verdade e sua expressão, o seu deambular sobre a temática através do modo ficcional, expressam, nessa forma de arte, a filosofia e todo o esforço de Hans Georg Gadamer, em sua obra clássica Verdade e Método, que se debruça sobre a temática dos juízos de valores, os limites e os conceitos da vivência, a extensão da questão da verdade e sua compreensão nas ciências do espírito, a virada ontológica da hermenêutica no fio condutor da linguagem e em seu segundo volume, O que é a Verdade? Temática que se desdobra em homem e linguagem, semântica, e até que ponto a linguagem prescreve o pensamento, lógica e retórica, etc. Mais de 1.300 páginas atualíssimas no debruçar-se do pensar na busca epistemológica de uma profunda crítica para a reconstrução e retificação do pensamento, do método da ciência em suma da verdade. Nossos fundadores, confrades da Academia Rio-Grandense de Letras, que pelo lustro da longevidade completará 113 anos em 1º de dezembro, no fim do corrente ano, cientes da problemática do pensamento, da estética e da arte, a criação humanas, preocupados ainda com a temática, imersos e embebidos da sabedoria que os conduziu a ocuparem cadeiras da academia, colocaram em seu estatuto fundante, no seu artigo 2º, que a mesma se orientará pela divisa Vitam impendere vero. Conforme Renzo Tosi, em seu dicionário de sentenças latinas e gregas, essa expressão latina significa arriscar a vida pela verdade. Para dar lastro a uma interpretação contextual da tradução, Renzo Tosi, como os versos de Camões, que leem a verdade através de uma profunda vivência, confessa, como o personagem de Jorge Amado em Marinheiro de Longo Curso ou Velhos Marinheiros, que desdizendo a inveja dos críticos pela sobrevivência indene da nave amarrada ao cais, faz com que sua verdade sobrenade sobre as dúvidas alheias, como o filósofo Hans Georg Gadamer, em sua profunda obra filosófica, gasta proficuamente seu cérebro em busca de ancorar a verdade, digo num pleonasmo, na própria verdade, ou seja, o esforço de dar à verdade a identidade e a imagem da própria verdade, e nada mais, nada menos do que isso. Da mesma forma, Renzo Tosi, lastrando a expressão Vitam impendere vero, descreve que essa famosa frase de Juvenal faz parte da apresentação de uma personagem capaz de exprimir livremente seus pensamentos e muito menos de arriscar a vida com o fim de proclamar a verdade.
a imagem a da balança. Num dos pratos está a vida e no outro a verdade. O provérbio, que entre outras coisas foi muito apreciado por Rousseau, ainda tem certa difusão na linguagem douta. A massa crítica dos séculos perturbou com o relato de todos os citados aquela verdade plácida contida na visão da verdade de Eurípides, retratado em As Fenícias, e também em Ésquilo e Sêneca. Sêneca traduziu o aforisma grego na expressão latina Veritatis simplex ratio est. Gadamer mostra os gargalos e as ambiguidades da própria retórica. Não aquela visão distorcida da arte de bem falar e discursar na acepção dominante disseminada, equivocada, mas na arte de raciocinar e perscrutar a verdade como finalidade do discurso de razão. Mesmo utilizando-se do instrumental de razão ancorado nos topos que se quebram equidistante entre os extremos significantes, como queria Aristóteles em seu conceito de meio termo ou mesotes, retratado na Ética Nicômaco. Lembra o ideal dos Huxley em sua obra magistral Los Demônios de Londo, quando retratando a Inquisição no medievo e o processo de histerismo travestido em possessões ao fim da obra, usando a mesma técnica de Leon Tolstói em Guerra e Paz, que estabelece uma teoria sobre história, analogamente Huxley estabelece uma crítica ao preconceito e às visões facciosas, sectárias, que basadas na onipotência de suas pseudo-razões, torturavam e assassinavam pessoas em fogueiras de forma hedionda em nome da verdade. Huxley vai mais além e numa superação faz as ilações e ligações dessas mesmas pseudo-razões e verdades que, projetadas dentro do espectro da política, também, da mesma forma, causaram e ainda causam tantos danos relatados na história da humanidade. Tantos crimes, tantos genocídios que são o testemunho da ambiguidade deletéria da natureza humana, quando perde o senso de humildade frente à relatividade e fundamento dos conceitos que, como nuvens, com o perpassar dos tempos, dissolve-se e volta a agregar-se num bailado diáfano e fugaz, como a própria existência humana empalidecida frente à imarcessibilidade do tempo. Nossos fundadores, nossos confrades, alicerces, cientes das ambiguidades e armadilhas que poderiam envolver as emoções e as paixões humanas, que obnubilam a razão e a consciência e mesmo sua própria crítica, por vícios de métodos de razão e mecanismos de afinição epistemológicos, profundamente crísticos, escreveram o cuidado de que, em sequência máxima, vitem impender velho, que a academia engrandeça de letras, sociedade civil sem fins lucrativos, sem conotação política, sectária ou religiosa, tem por objetivo princípio o culto às letras, o permanente estímulo à cultura e ao civismo. Pensavam assim passar ao largo e preservar a integridade da mesma e sua isenção ao navegar as ondas pródigas do pensamento, passando ao largo das tempestades produzidas pelas celeumas que causam cisões traumáticas da sociedade. No entanto, apesar das previsões sábias que o bom senso dos fundadores atribuiu a quilha ao leme e o timão da nave da cultura, que atravessa o tempo ligando do passado ao futuro os elos da cadeia do pensamento, da cultura, vivemos hoje momentos de desafio, momentos de transição, momentos promissores de rompimento de paradigmas, que levam a nascente de novos porvires e perspectivas. A sociedade em estado de transmutação vive um processo de metamorfose, que é aquele que a crisálida abandona o casulo e transforma-se na borboleta iridescente do ideal, pronta para perscrutar novos caminhos para a utopia humana sempre andante. A academia, como órgão representando a cultura do seu tempo, vive essa transformação com excitação, sofrendo o impacto da sofreguidão da juventude, que clama pelas ruas, não só do país, mas do planeta inteiro, em busca de mudanças, ostentando as novas tecnologias contidas nas redes sociais,
que coloca o homem conectado no seu entre si virtual, como quer Pierre Levy. Mas a academia, a única em todo o país, entre todos os estados, cujas academias congêneres possuem sedes suntuosas e funcionais, a contrário do senso desse padrão de civilização obtido entre os estados mais humildes da Federação, o Rio Grande do Sul e sua academia são os únicos totalmente despossuídos de uma sede para albergar sua biblioteca, pinacoteca, auditório de conferências, local para lançamento de livros. Assim, a Academia Rio Grandense de Letras, que na gestão passada pugnou por essa luta frente aos poderes públicos e à sociedade civil, nessa nova administração corrobora a reiteração dos mesmos desideratos, quais sejam, entre todos, o mais importante, o ideal de conseguir uma sede digna para localizar seus trabalhos. Começamos com foco no prédio tombado da antiga confeitaria Rocco. Lutamos fazendo requerimentos ao senhor prefeito, à Câmara de Vereadores, acatando sugestão de ampliarmos nossas reivindicações ao governo do Estado. Dirigimos-nos ao secretário de Cultura, nosso querido confrade Assis Brasil, que, em contato com a administração e os excelentíssimo senhor governador, sugeriram um novo prédio para sediar a academia, qual seja aquele que situa-se na esquina das ruas General Câmara com General Andrade Neves, e que serviu de antiga sede para a SUSEP. Como ente laico e secular, completamente neutral, a academia está impedida de fazer ou atuar na política. No entanto, paradoxalmente, tem de contatar com áreas políticas para obter o seu desiderato. Sua direção e essa nova perseverará na mesma linha, orientada pelas suas vertentes republicanas, baseadas na isenção e neutralidade, permanecendo na busca. Adverte, no entanto, e daí a longa digressão sobre a verdade e suas versões, que há preconceitos empedernidos em visões parciais ou segmentos da totalidade, e essas nuances, partes da totalidade, compenetram-se em determinados momentos de serem donos de uma pretensa verdade e, através do que se convencionou chamar de politicamente correto, policiar ideologicamente as condutas ou eventuais alvitres tomados na busca da consecução, da realização e busca para a consolidação da sede do patrimônio cultural da academia. Lembro aqui os símbolos semióticos contidos nos livros, a Bíblia, não pelo fundamento de seus preceitos religiosos, blindando minha argumentação frente ao preconceito desperto pela nominação desse livro ou de algo religioso, mas fundamentado exatamente na razão contida na semiótica dos seus ensinamentos, em sua razão, vislumbrando na menção de seus vários arcos, o arco-íris da aliança com Deus, a arca da aliança de Noé e a arca da lei, na realidade como símbolos meramente semióticos, na representação do cosmos em que vivemos, fundamentada a matéria e a energia que se trata no comprimento de onda dos elementos que compõem o cosmos, na forma do espectro solar que cognominamos de arco-íris, que é a representação veraz da diversidade no mundo inorgânico. A arca da aliança, também de forma metafórica ou semiótica, é a representação da diversidade dos sistemas de vida contidos no planeta ou a iridescência do zoon. E, finalmente, a arca da aliança, contendo nomos, a lei, que é a seleção das virtudes ou da ordem humana ou escolha da porta da felicidade. Ela é a representação fundamental dos ismos ou da difração do pensamento que evola do cérebro, que a modo de um cristal fraciona o pensar do homem conforme suas vivências. Lembro-me do padre Fromer, que dizia assim: nós não somos semelhantes ao Senhor pela nossa imagem externa, mas por aquela fagulha transcendental que trazemos no cerne do nosso cérebro, que é o pensamento, e que difraciona como um arco-íris. Então, três mundos: um inorgânico que difraciona,
que o arco-íris é a representação física, racional disso, pela física, ciência, e também a difração biológica que nós temos dos vários sistemas e a difração do pensamento. E são várias cores, vários tipos de portas onde se busca a felicidade e nenhuma delas é dona da verdade, que é o tema que eu estou exatamente abordando. Por isso, temos que ter exatamente tolerância para as diferenças. E aqui na academia estamos erigindo, no meio de nós, dos nossos membros, exatamente a amostragem da sociedade civil, dos pensamentos refratados na sociedade civil, sem aparelhamento nenhum de uma cor. Porque nós julgamos que os intelectuais têm que saber conversar, porque nós estamos estigmatizados num estado que vem de lutas entre opostos, maragatos e chimanos, e Grêmio e Colorado, e não conseguem um diálogo de construir pontes harmônicas para construir, através da coalizão da harmonia social, a construção do Estado e da sociedade civil. E essa academia aqui, sem sectarismo, conversará com todos, e exatamente utilizando a técnica que se utiliza juridicamente do contraditório. Aqui virão pessoas, e nós mostramos que não estamos alinhados a nenhum partido, a nenhuma cor. Nós não estamos operacionalizados ou aparelhados, nós manteremos a nossa soberania, fazendo com que as partes contrárias conversem entre si, se ouça o dissonido das cores diferentes do verde, do azul e do amarelo, para que assim nós conseguimos extrair, sabe, a mesótis aristotélica, o meio termo entre os extremos, ou a substância do que seja uma possível verdade. Creio assim, sabe, que enfrentando, reconhecendo a diversidade, é fórmula e por isso faço esse discurso, para que a direção, com essa norma, não se veja embretada no seu trabalho, estigmatizada como se tivesse sendo de um partido ou daquele. Claro que preservamos as posições próprias de cada um, mas os órgãos da academia sempre terão a neutralidade, sabe, e a suficiência para ter tolerância para nós aqui, termos a iridescência e toda a representação entre nossos membros, e também a postura de chamar pessoas de partidos, de pensamentos diferentes, sobre as temáticas mais diferentes que estão pululando, que estão desafiando uma interpretação, um novo caminho para que possamos seguir. E a academia, sim, cumpre, creio eu, um desafio, que ela foi criada exatamente porque as instituições orgânicas dos estados não tinham condições mais de discutir, porque aparelhadas ou sob o temor, sabe, reverencial de quem as nutria, dos mecenatos, de todo o processo do Estado. E aqui nós podemos, com essa nossa independência, sabe, e com esse fundamento físico que nos dá, por enquanto, o Ministério Público, que é exatamente o fiscalizador dessa república, das leis, tá? Das leis que devem governar os homens, e não dos homens que devem governar as leis. Isso é a república, tá? E tem a mesma natureza, sabe? A mesma natureza da academia, que não se mete nem em religião, nem em partidos políticos. Assim deve ser o Estado também, o ente estatal, né? Não de governos, que são os governos, e essa direção são temporários. Eu sou contra a reeleição, mas, como professor de Direito Constitucional, sempre fui contra a reeleição. Mas está no Estatuto, me conduziram à força para cá, e eu aqui estou discursando, sabe, contra minhas convicções. Só que, na próxima vez, não serei conduzido à força, porque nem o Estatuto permite, e vamos criar uma nova substituição. Eu agradeço a todos, sabe, de estarem aqui presentes, estou emocionado, embarga a voz, e para mostrar para vocês, e a senhora leve o nosso pedido ao governador, e dê testemunha disso aqui, tá?
Convidamos para assinar a ata de posse o presidente Sérgio Augusto Pereira de Borja. E a secretária-geral, Marília Becker. Ouviremos agora um recital poético apresentado por Ruth Teles e Avelino Alexandre Collet. Serão declamados poemas dos seguintes poetas: Luiz de Miranda, Cassiano Ricardo, Walter Malone, Fernando Pessoa, Menotti da Picchia, Carlos Nejar, Augusto Meyer e Amado Nervo. A poesia é um permanente, estado de espírito, porque é uma manifestação do belo. A poesia é uma segunda natureza que pulsa na alma do poeta. A poesia faz emergir da vida interior um estado de plenitude. A poesia, muito mais do que um ornamento fônico e retórico, é um fenômeno universal e cultural, porque ela responde aos anseios, às aspirações, aos sentimentos, às ideias e aos conceitos universais. A poesia, como disse um poeta, não ocupa espaço e não tem fronteiras. Nós vamos apresentar, presidente, um breve recital poético e pedir licença para Ruth Teles, que a nossa apresentação se destina em homenagem a todos os presentes. É alegria para a família. A minha loucura é amar demais e depois chorar a perda de quem se ama. Mas sem isso, a vida não bate na alma. Às vezes eu sou um navio sem porto, mas navego todos os milagres da paixão. Eu troco de amor, mas não troco de poema, porque ele é o tema de toda a minha vida. Eu vou como os loucos vencer os ventos, leio secretamente os pensamentos e levanto bem alto um lençol de estrelas. Eu amo tudo que eu tenho. De onde eu venho, a estrela sempre se levanta na noite imensa. Eu não tenho fronteiras. Corro na frente do vento. Invento a linguagem ao longo da grande viagem. E o meu sustento vem do que eu invento. Eu quero viver na tua pele todos os amores e todos os naufrágios, porque és tu, ó namorada, que me dás a música dos versos e me faz renascer na palma do amanhecer. Em meu quarto, o silêncio e a lâmpada que me divide em dois. Meu quarto é mais pobre que o de Jó.
2 vezes eu e uma lâmpada só. No salão do vizinho que não me convidou, a mesa alva e os convivas bebendo um vinho triste. Será sangue de Orfeu, lágrima Christi, porém, se o vinho é triste, há estrelas líquidas que cintilam em copos altos, quais geométricos lírios erguidos no ar, a hora dos delírios. Sinto-me bem assim, não convidada. Seria eu na festa um insulto aos demais, algo de cômico, uma pedra aos que têm no ombro uma asa, um carvão, quando tudo ali é brasa. Sinto-me bem assim, pois sou um cacto com folhas de silêncio, mas não troco por nenhum gole de vinho esse meu ser, soturno e submarino, que só me cheguem, pois, os terrincar das taças e o confuso gorjeio das vacantes, pois só me agrada beber rosa num copo à madrugada. Ah, se soubessem todos o bem que me fizeram, excluindo-me do banquete. O mais lógico dos ouvidos ergueria um brinde aos excluídos. Bati a tua porta, mas não te encontrei. Mas eu sempre voltarei, porque todas as noites eu permaneço junto à tua porta. E ordeno que despertes e te ergas para lutar e vencer. As palavras proféticas que jorram da minha voz são lançadas aos redemoinhos dos ventos. Não chores a idade de ouro que já se foi. Retorna dos arquivos mortos do passado e encontrarás páginas em branco para serem preenchidas no futuro. A cada manhã, o destino me dá asas para voar, e a cada noite uma estrela me guia rumo ao firmamento. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Goza a euforia de voar para as alturas. E não perguntes nunca se nossas estradas, tempo e vento desabam sobre o abismo. Que sabes tu do teu fim? Se temes que o teu mistério seja uma noite escura, enche-o de estrelas e conserva a ilusão de que o teu voo te leva para as alturas. E no deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, então esgota como um pássaro as canções que tens na garganta e canta para conservar sempre a ilusão de festa e de vitória. Talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais do que um voo no tempo, rumo aos céus, mas que importa a rota? Voa livre e canta feliz enquanto as tuas asas resistirem. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste
ni esperança fadida, ni trabalhos injustos, ni pena imerecida. Porque veo ao final de mi rudo caminho que eu fui o arquitecto de mi propio destino, que se extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozañas va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Quando os ventos chegarem a tempo forte, quando as nuvens rolarem sobre as nuvens, e quando os ventos se desdobrarem sobre os ventos, os homens serão seta no tempo e o sonho triunfará sobre o sonho. Os ventos serão asas e os homens serão ventos. As pedras se transformam em astros, longe ventando. Os pássaros retomam os horizontes cheios de ventos. E as noites passam dentro das noites, e os sonhos passam dentro dos sonhos. E a vida é cheia de ventos. Mas se é um vento, onde encontrá-lo? O vento é o vento, e prossegue sempre até que o tempo desmonte a morte, no seu galope desmonte o tempo. Quando os ventos forem caminhos, quando os barcos forem poentes, quando a vida for raiz e for semente, quando os cavalos forem moinhos e a noite negra for transparente, quando os ventos forem caminhos, nós seremos ventos e ninhos, sombras e esguias, ventos moinhos, moendo a noite nos seus caminhos. Lute Teles, canta o Rio Grande, evoque os pampas, sussurre os ventos e peça para que todas as forças culturais do Rio Grande se unam para fazer surgir um mecenas, como na velha Roma há mais de 2000 anos, para que este mecenas contemple essa academia de 112 anos como um espaço, como disse o presidente, para realizar as suas aspirações. A academia, que é a instituição do Rio Grande, com a palavra de Deus. Este vento faz pensar no campo, meus amigos. Este vento vem de longe, vem do pampa e do céu. Olá, compadre, levanta a poeira em corpios, assobias um encanado na aba do chapéu. Curvo o chorão e arrepia a grenha fofa, giram na dança de rodas folhas mortas, chaminés botam fumaça, horizontal sopro louco, e a vaia fina fura a frincha das portas. Olá, compadre, mais alto, mais alto. As ondas roxas do rio rolando a espuma batem nas pedras da praia o tapa claro. Esfarrapadas nuvens nuas galopeiam no céu gelado, altura azul. Este vento macho é um batismo de orgulho quando passa,
lava a cara, enfuna o peito, varre a cidade onde eu nasci sobre a coxilha. Não sou daqui, sou lá de fora. Ouço o meu grito gritar na voz do vento. Mano poeta, se enganche na minha garupa, comedor de horizontes, meu compadre andarengo, entra, que bem me faz o teu galope de 3 dias, quando se atufa zunindo na noite gelada. Oh, minuano, minuano, upa, upa na garupa, casuarinas, cinnamomos, pinhais, largo lamento, gemido imenso, vento. Minha infância tem a voz do vento virgem. Ele ventava sobre o rancho onde morei. Todas as vozes numa voz, todas as dores numa dor, todas as raivas na raiva do meu vento, que bem me faz. Mais alto, compadre, derruba a casa, me leva junto. Não sou daqui, sou lá de fora. Ouve o meu grito. Eu sou irmão das solidões sem sentido. Upa, upa, sobre o pampa e sobre o mar. Convite. A Academia Rio-Grandense de Letras convida o público em geral, poetas, músicos, oradores, historiadores, literatos, declamadores, artistas, para apresentarem suas criações artísticas. O evento cultural será promovido no próximo dia 27 de março, às 17 horas, nesse mesmo local. Com essa promoção, a Academia está aberta ao público para um permanente congraçamento cultural. E isso está acontecendo após 112 anos de existência. A Academia comunica que todas as últimas quinta-feiras de cada mês, às 17 horas, esse sarau cultural realizar-se-á nesse mesmo palácio do Ministério Público. Convidamos os senhores para cantar o hino rio-grandense. Setembro, o precursor
Agradecemos a presença dos senhores, desejando a todos uma boa noite.